Então, eu fico 24 horas estudando estratégia, aí eu fui estudar marketing, aí eu fui me aperfeiçoar em todo o que engloba o conteúdo, porque às vezes as pessoas veem criação de conteúdo como só gravar um vídeo, mas tem toda uma estratégia por trás. Então, eu fui entender, de fato, como que fazer isso. Então, fui ir atrás de mentoria, de cursos, enfim, me especializar, e aí tô nessa. E como foi, assim, você escolher o seu nicho, escolher o seu posicionamento, né? Como que você chegou nessa decisão? Escolheu qual que era o seu discurso, assim? Então, eu falo que é um processo. No início, eu fiquei muito perdida, porque eu falava assim, tudo bem, eu sou o meu nicho, mas eu vou ser reconhecida pelo quê? Porque se eu falar de tudo, eu também não vou falar de nada. Então, eu comecei a bater muito na minha cabeça sobre isso. Só que eu falei, eu vou sentir o que as pessoas querem de mim. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer fazer o que a gente quer. Mas às vezes a nossa audiência fala pra gente o que ela vê na gente, que às vezes a gente não vê. Então eu comecei a reparar, toda vez que eu falava de fora, que eu falava da minha história de superação, que eu falava sobre recomeço, eu atraía muita gente. Então eu falei assim, aí tá minha galinha dos ovos de ouro, que é a experiência fora. Eu não preciso parar de falar o que eu vivi fora. Eu posso inspirar as pessoas que estão lá e também querem recomeçar e não têm coragem. Então eu comecei a falar de muitos assuntos delicados. Eu falo que que o que mudou, assim, a minha criação foi falar de assuntos que ninguém estava falando. Tipo? Assuntos pessoais. Tipo, eu falei muito da morte dos meus pais, né? Não como vítima, mas como o que eu tinha passado quando eu estava fora. Sobre as experiências fora, sobre a vida fora. O que não era tão bom quanto as pessoas achavam. Então, já foi saindo um pouco do óbvio, porque todo mundo vê fora só as partes boas. Então, eu trazia um pouco as partes ruins. Romper um relacionamento por isso. Então, falei muito. Sempre fui muito fiel com a minha audiência. Então, eu fui criando um senso de comunidade ali. Então, as pessoas que foram me acompanhando, elas foram vendo tudo da minha trajetória. Eu não fui escondendo nada. Eu fui falando tudo que eu achava que era relevante para alcançar mais pessoas. E eu acho que as pessoas foram se identificando e foi crescendo a rede. É diferente, né? Porque as pessoas falam assim que só o engraçado que inicialmente faz sucesso. E você trouxe a vivência real das pessoas, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a perder seguidores. Quando eu cheguei. É mesmo? Foi. Porque muita gente me seguia pela vida fora. E quando a Ana voltou, eu falei, gente, o que eu vou falar pra esse povo? Como é que eu vou entreter essas pessoas? Eu fiquei assim, será que as pessoas gostavam de mim só porque eu tava fora? Só que é normal, quando você faz a transição, tanto de carreira quanto de conteúdo, pessoas vêm e vão. E aí, na época eu fazia uma mentoria, meu mentor falou assim, Ana, deixa aí, porque as pessoas, você vai atrair mais pessoas que vão gostar de você, e quem gostar de você também vai ficar pelo que você é, independente do conteúdo que você cria. Então, eu desprendi de número. Foi uma época que eu sofri, porque, assim, perder seguidor, gente, não é fácil. Você vai vendo seu número diminuir ali e você fica louco. E aí, depois, foi um boom, assim, do nada. Foi chegando mais gente. Eu fui continuando, gastando energia. E quando eu comecei a perder seguidores, eu ficava assim, gente, será que eu vou ter que fazer dancinha? Porque eu não quero isso. Eu tenho potencial pra mais. Não. Eu falava, gente, eu tenho potencial pra mais. Nada contra quem faz dancinha, tá, gente? Mas eu falava assim, não é meu perfil esse. Eu quero alcançar pessoas, eu quero alcançar vidas, eu quero influenciar pessoas pro bem. E aí eu continuei fazendo o que eu achava que era certo e foi dando certo. Você comentou sobre Goiânia, né? Goiânia tem muito influenciador forte, né? Tem até, vamos dizer assim, dos maiores do Brasil também, alguns estão aqui. O que você acha que tem, assim, que Goiânia atrai tanto? Ou é o goiano que tem um perfil que dá certo com a internet? Não sei. É o sotaque, assim, que... mas será que é isso? Não sei. O que você acha que... Eu acho que o goiano, ele é muito desprendido, né? O goiano, ele tem essa arte de misturar a música, a mesma forma que ele é engraçado, ele é espontâneo, e eu acho que isso cativa muito. Então, sim, conecta muito com as pessoas, por ser real, por ser verdadeiro. Então, eu vejo Goiânia como esse polo mesmo, sabe? E tanto polo de moda para quem gosta de influenciar com a moda. Então, muitas mulheres, as mulheres daqui são muito bonitas e chamam atenção, e aí dá dica de moda. Então, assim, eu vejo Goiânia como uma galinha dos ovos de ouro mesmo. E eu acho o goiano, ele muito caloroso, ele muito amigo. O goiano, ele já vê uma pessoa ali, vamos pra minha casa. Então, eu acho que as pessoas se conectam muito com isso. Eu acho que passa essa verdade
pelas redes e faz isso aumentando a audiência, aumentando, cativando mesmo. Legal. Te interrompi? Qual foi o momento, assim, que você virou a chave e falou, nossa, agora foi, agora eu acertei, assim, que momento foi esse? Assim, Desde que eu comecei, eu falei que aquilo ali ia ser meu trabalho. Então, eu coloquei foco e energia 100% naquilo. Só que a gente fica, será que vai dar certo, né? Aquelas vozes da cabeça. E eu já entrando no marketing, estudando muito marketing, eu falei assim, vou fazer um lançamento aqui, né? Aí eu fiz um lançamento, assim, eu tinha 6 mil seguidores. Logo depois que eu cheguei, assim, um lançamento... Gente, uma coisa mais aleatória. Eu fiz uma live com várias pessoas, eu fiz um grupo, na verdade, e para contar do meu recomeço, para contar tudo que eu tinha passado, a minha virada de chave, enfim. Fui fazer, tipo, uma aula, assim, coloquei mais de 100 pessoas no grupo. E eu tinha 6 mil seguidores, e foi tudo orgânico. Então, eu falei assim, cara, se 100 pessoas querem ouvir a minha história, então, legal. Porque até então eu não tinha essa força, não sabia que eu tinha essa força. Fiz um lançamento e vendi uma mentoria. E consegui converter. Tudo no orgânico, só de pessoas que me seguiam. Então eu falei, se eu vendo 10, eu vendo 20, eu vendo 50, eu vendo 100, eu vendo 1000. Então eu vou continuar botando energia. Eu falo que quando você faz a primeira venda, assim, você vê que dá certo, aí você fala, cara, se isso aqui é verdade, não tem, é só eu escalar. E foi aparecendo parceria também, publicidade. As pessoas paravam para ouvir, perguntar da minha história. Eu falava assim, gente, alguma coisa interessante tem aí. E aí eu comecei a ver que aquilo ali dava certo. Entendeu? Eu vi que eu não tava ficando doida. Vou colocar o microfone aqui a próxima vez para me perguntar também. Mas pode mandar ver aí, o que você manda. E como foi para você escalar esse processo todo, né? Porque quando a gente lança alguma coisa na internet, da parte do lançamento até a primeira venda, como é que foi? Nossa, eu falo que eu fui muito doida. Eu fiz tudo sozinha. Meu namorado me ajudou. A gente não tinha lugar para gravar. Eu sei que meu sogro é corretor, a gente foi pegar umas casas, ele deu a chave das casas, a gente foi escondido nessas casas gravar. Foi assim, eu falei que eu fiz e falei, Deus, se tiver uma venda nesse negócio aqui, eu não vou desistir, não. Então, foi uma coisa muito amadora. Eu olho para trás, eu vejo a minha live, eu falo assim, gente, eu tava doida mesmo, porque foi uma live no notebook péssimo, com a qualidade péssima, eu tremia, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa de diferente ali. E aí, quando eu terminei a live, todo mundo falou assim, uau, nossa, Ana, não sabia que você tinha essa mentalidade, explica mais como que foi essa virada de chave. Nossa, e aí eu falei, gente, então, ali tá, eu consigo fazer esse negócio virar. E aí, eu vendi essa mentoria e foi acontecendo. Eu falo assim que escalar totalmente, ainda não cheguei nesse ponto, porque eu sou sozinha, né? Eu tenho pessoas que me ajudam ali nos bastidores, mas para fazer o conteúdo, para fazer, por exemplo, eu nunca fiz tráfego. Então, nunca. Então, vai chegar esse momento por agora que a gente eu tô lançando um novo produto, e aí sim, agora eu vou fazer uma coisa mais... eu dedicar mais um tempo, agora eu já sei como que funciona, então eu vou colocar uma energia diferente nisso, colocar tráfego para poder escalar, né? Porque eu meio que parei as vendas, porque eu falei, gente, isso aqui tá muito amador porque eu quero entregar, entendeu? Então, eu já tenho essa ciência que eu preciso melhorar algumas coisas. E aí, a gente vai melhorando conforme o tempo. A forma que você falou, assim, a gente percebe que você foi você, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas nas redes sociais, até quem quer começar, cria um perfil de uma pessoa. O que você acredita, assim, dá certo a pessoa criar um perfil, falar de uma forma, um personagem, ou ser ela mesma, falar do jeito dela, o que você acha, assim? Eu acho que hoje o que mais conecta é você ser você. Porque a internet tá cheia de gente que vive uma vida por status. As pessoas, elas não conectam mais com aquela ostentação, com a pessoa que vive uma vida perfeita. A pessoa que tá na internet, ela vai conectar com você quando você conta uma fragilidade. Quando você é você, quando você conta um momento difícil. Eu acho que as pessoas olham e pensam assim, cara, se ela tá falando isso é porque ela é real. Entendeu? Então, assim, eu tenho muitas alunas que criam conteúdo, que eu auxilio nisso, e elas falam, eu tô passando por um momento difícil. Eu falo assim, é algo muito pessoal? É uma dor que ainda dói aí? Porque se não doer, fala. Você pode estar alcançando outras pessoas, outras vidas.